Já faz alguns anos que eu meio que busco o EDC corporal perfeito e eu acredito que eu cheguei numa configuração bem interessante. E é isso que nós veremos nesse vídeo agora, sem enrolações. Vamos lá. Então vamos lá, aqui com uma organização que eu fiz para mostrar todos os meus itens. Aqui eu fiz tipo blocos, né, ou fileiras aqui, então eu coloquei o título aqui. E aqui eu tenho a fileira correspondente a cada bloco. Então tenho tipo 4 blocos e o quinto aqui, que é da carteira, que são mais itens pequenos, a gente vai deixar por último. Então, logo de cara aqui nessa primeira fileira, eu mensurei, por exemplo, os itens que são chatos, né, porém necessários. Por exemplo, aqui não vou ter muita explicação porque esses itens aqui não vai ser tão interessante, né? Isso daqui é tipo um potinho de álcool em gel. Esse daqui ele é um suporte de celular. Você puxa assim e consegue apoiar o celular para tipo assistir enquanto tá comendo. Ele é bem simples, porém útil, né? Então assim, ele vem aqui e esse daqui é um casezinho com alguns remédios, mas o palito que vem junto no meu Victorinox Signature, né? Então assim, no Signature não dá para colocar 2 itenzinhos desse, tipo, eu deixo a pinça nele direto e aqui vai o palito. Aqui eu costumo deixar remédio para dor de cabeça e estômago basicamente. Esses 3 itens aqui, eles vão nesse casezinho aqui, ó, do Ben Davis. Então eu coloco aqui, tipo, ele vai organizado dentro do meu bolso. Aqui nessa lateral ele tem um mini bolsinho, ó, que eu consigo colocar elásticos. Eu sou cabeludo, então tipo, eu coloco elásticos aqui emergenciais. E aqui também nos itens CPN, ó, a chave do carro. E aqui é uma carteirinha de documentos, né? Tipo, aqui só vai basicamente o meu RG e a minha CNH, ele fica no meu bolso esquerdo. A ideia é que ele seja fininho mesmo, para que tipo, eu não ficar sentindo quando eu sento, né, para não dar aquela sensação de desconforto. Conforme eu vou apresentando, eu vou tirando os itens da mesa para ficar mais fácil aqui da explicação. Então, aqui o que seriam soltos seriam itens que são mais interessantes, né? Então, por exemplo, esse aqui é o meu celular, esse aqui é um celular Samsung Z Flip 5. Ele é dobrável, né? Tipo, muita gente me pergunta se não quebra o fato de ficar dobrando o tempo todo. Pois bem, ele meio que quebrou. Se eu dobrar ele aqui agora, ele fica desligando, tá meio difícil de ligar novamente. Então já fiz, inclusive, o orçamento para consertá-lo. Vai sair uns 700 pau, mas é o que tem para hoje. No mais aqui, tipo, eu tenho esse fone, tipo, da marca Creed. Esse fone, ele tem algumas características. Ele tem como pró, a bateria dele dura bastantíssimo, eu estou muito satisfeito. Ele também como pró, ele tem uma boa qualidade e também tem um bom preço. Tipo, ele é baratinho. No caso aqui, eu acabei ganhando numa compra que eu fiz da Claro. Eles acabaram me dando de presente numa compra que eu fiz de um celular um tempo atrás. Mas ele costuma ser um custo-benefício bem interessante. O que ele tem de contra é que se você estiver utilizando ele no celular, por exemplo, e você for falar, enviar uma mensagem de áudio, não sai muito audível. O mic dele não é tão bom assim. E o outro negativo que eu considero, mas isso aqui é uma coisa mais pessoal, é o tipo de entrada dele. Eu não tenho muitas entradas desse aqui de carregamento. É a única entrada diferente, então toda vez que eu vou carregar, eu tenho um cabo só especificamente para ele. Porque os outros equipamentos é tudo USB tipo C, né, mais fácil, ou USB tipo micro, que não é tão rápido, mas esse daqui é diferente. É a única questãozinha assim que eu tenho também. E ele demora bastante para carregar, inclusive, né, mas ele demora, em compensação, ele demora para descarregar. Um outro item que vai solto, tipo, é esse canivete aqui da Browning. Esse canivete eu paguei extremamente barato na Shopee. Não me recordo quanto que foi, mas tipo, é um preço muito acessível. E já tinha alguns reviews falando dele que tipo, ele é um custo-benefício tipo aceitável. Ele tem aqui uma questão de ser um material bem fraquinho, né? Em compensação, esse aço aqui é um pouco melhor, tal. Eu utilizo ele basicamente para meio que economizar o meu Leatherman. Eu estou, inclusive, repensando se eu vou utilizar mais esse canivete no meu EDC de bolso ou não. Porque é o seguinte, ele ocupa espaço, tipo, tudo que ele faz, o meu Leatherman faz também, né? E o Leatherman, tipo, ele é muito resistente. E aqui ele tem essa questão que seria o abridor, ele fica, tipo, raspando aqui, tipo, meio que me incomoda um pouco. Então, e por ele ser baixa qualidade, né? Se eu precisar realmente usar ele com força, tenho receio dele acabar quebrando na minha mão. Estou repensando se eu vou utilizar esse canivete no meu EDC corporal ou não. Falando no Leatherman, eu tenho ele como categoria de ferramenta
queridinho e também como item indispensável. Tempo atrás aí rolou uma trend falando sobre itens indispensáveis do EDC. Esse aqui é um deles. Tá comigo desde 2019, tipo, estou extremamente satisfeito com ele, principalmente nas ferramentas, no alicate, na tesoura, na lâmina principal e no pé de cabra. Então, assim, ele é um item que não sai do meu bolso de jeito nenhum. Por último, solto, esse aqui também está como categoria ferramentas e queridinho e, inclusive, indispensável. Ele é um dos mais novos recém-chegados aqui, tipo, no meu EDC corporal. É uma lanterna Mini X3 da Trustfire. Tipo, eu estou extremamente satisfeito com essa lanterna. Eu tenho, inclusive, um review no canal falando todos os detalhes. Ela tem me servido muito bem como tipo um abajur, portátil. Ela ilumina meu caminho, tipo, em lugares mais remotos. Até mesmo quando eu saio do carro até a casa, ou tipo, na rua. Tipo. Ela me ajudou, inclusive, nesses dias eu fui abrir um dispositivo e essa parte aqui de trás, de magnético dela, serviu para segurar os parafusinhos. Sabe quando você tem aqueles parafusinhos para você não sair jogado e sair pingando? Ela acabou fazendo esse serviço de segurar os parafusos. Foi, tipo, bem legal. Então, item indispensável e queridinho também do meu EDC. Essa categoria, itens preso em mim, talvez a palavra preso não seria uma palavra muito boa, mas esse aqui é um cinto bem genérico que a gente compra no Mercado Livre. Tipo, ele tem uma faca emergencial. Eu nunca utilizei essa faca na minha vida, para ser bem honesto. E eu também acho esse cinto a coisa mais feia do mundo. Mas eu gosto muito pelo fato de ter mais uma ferramenta como emergência, digamos assim, né? Eu acredito que talvez seja mais um fator psicológico de ter uma faca, tipo, em último caso, de emergência, do que qualquer outra coisa. Porque o cinto realmente é muito feio, né? Ele serve muito bem, ele tá durando. Eu coloquei esse elástico aqui só para não ver uma bagunça aqui na mesa. Ele já tá comigo há alguns anos. Ele não tá zoado nem nada, ele só é realmente muito feio. Inclusive, Wolf, seria legal se vocês fizessem um cinto nessa pegada aqui, de forma não ostensiva, né? Seria muito legal se a Wolf fizesse algo parecido com isso aqui, um modelo mais bonito de preferência. Por último dessa categoria, preso em mim, esse aqui é um item também indispensável. Não sei como eu fiquei tanto tempo sem esse relógio aqui, cara. Eu também tenho review completo dele no canal, review do Garmin Solar Instinct 3. Ele tem algumas ferramentas que eu acho bem interessantes, como as notificações que você recebe do celular, não ter que ficar pegando o celular o tempo inteiro, né, tirando do bolso, só dá uma sacada aqui no pulso e tá tudo certo. Ele também tem altitude, ele mostra a temperatura que está, ele tem a lanterninha, tem um modo de caminhada aqui que quando você sai para fazer caminhada, se por acaso você errar o caminho, tipo, ele tem uma mapinha aqui de volta. Cara, esse relógio aqui é sensacional. Agora, esse penúltimo bloco, ele tem uma característica. Todos os bolsos da minha calça, ele tem um lugar específico para cada item. Com exceção do meu último bolso traseiro da direita. Esse bolso eu não deixo nada, né? Eventualmente eu coloco um desses itens, né? Então, sim, primeiro item aqui da direita, ele é um power bank. Power bank é meio que autoexplicativo, né? Se eu não quiser levar, tipo, na mochila, se eu estiver em algum ambiente que não tenha tomadas perto, eu vou ficar um bom tempo em pé, então eu gosto de levar esse power bank, tipo, no meu bolso direito. Não é toda vez que eu saio com ele, né? Então, por isso que é um nome rotativo, assim como os outros dois também. Um outro item que eu também costumo colocar ele no meu bolso direito é esse kit de higiene, é esse kit aqui de escova de dente. Eu costumo utilizar isso aqui basicamente quando eu paro o meu carro no estacionamento do shopping e, tipo, vou almoçar, tá? Ou se eu preciso falar com alguém e, tipo, às vezes não quero levar mochila, então eu levo isso daqui. Então, se eu almoçar ou jantar, tipo, eu já tenho um kitzinho aqui no meu bolso direito para não levar a mochila. Esse cara aqui, ele ainda tá em fase de testes. Isso aqui é um caderninho que eu comprei no AliExpress, paguei super barato. Eu vi outros canais gringos, a galera levando um caderninho para fazer anotações. Então, a princípio, eu comprei ele é um tamanho que cabe no meu bolso direito, né? Por enquanto, eu tô carregando ele na minha mochila de EDC principal. Eu não sei se eu vou ficar carregando no bolso, se vai fazer sentido ou não, mas a ideia, ele foi comprado a princípio por causa disso. Ele está como guarda-passaporte e eu tenho utilizado ele para fazer resumos de livro e de depoimento de amigos, né? E talvez um scrapbook também. Ele, a princípio, eu vou ver se ele vai fazer parte da minha vida, digamos assim, se ele vai fazer parte
do meu EDC corporal. Na mochila ele já tá, não está sendo aquela coisa, minha nossa, como eu estou utilizando ele, mas sabe quando você tem um item que você meio que quer? Tipo assim, vamos colocar ele para ver se vai fazer sentido carregá-lo ou não. Muito bem, então vamos ao último bloco, que são os itens da minha carteira. Tipo, eu deixei ele por último, que são itens menores e mais detalhados. Então, eu comprei esse tipo de organizer aqui, tipo, ele é muito legal. Ele é bem baratinho, custa cerca de R$40 pela Shopee. Quem quiser eu posso mandar o link. Então aqui na parte externa é onde eu coloco alguns cartões de crédito, né? E aqui dentro também outros cartões não tão usuais. Aqui eu deixo presinho um crucifixo, eu sou cristão, e é um item de fé, de simbologia. No mais, aqui são os meus itens. Vamos começar aqui pelos band-aids, né? Os band-aids, eles são CPN, são itens que você precisa ter. Eu deixo aquele facinho de pegar, que quando você corta o dedo, você já consegue tirar isso aqui rapidamente. Na sequência, aqui eu tenho essa ferramenta com umas chaves que elas são bem específicas, né? Tipo, ele tem 4 chaves aqui. Eu não me recordo qual que é o nome desse tipo de chave aqui, mas eu costumo usar em equipamentos de audiovisual. Essa aqui é uma ferramenta de titânio e ela é bem confortável de utilizar, e também comprei pelo AliExpress já faz um bom tempo. Aqui na sequência eu tenho esse Victorinox Signature, eu comprei ele a princípio para não ter que carregar uma caneta do tipo normal. Ele tem essa canetinha aqui do tipo que dá para quebrar um galho, eu utilizo basicamente para assinar formulários ou preencher ou assinar alguma coisa. Como eu estou inserido no meio urbano, normalmente sempre tem uma caneta, mas se não tiver, ainda assim eu tenho uma caneta do tipo normal. Ele conta ainda com uma tesourinha, muito útil por sinal. Ele também tem outras ferramentas aqui, como por exemplo uma mini lâmina. Eu utilizo mais coisas detalhadas, como você vai abrir um envelope, se você precisa abrir uma coisa com um pouco mais jeitinho do que usar o Leatherman e dar aquela estraçalhada em tudo, né? Ele tem mais uma ferramentinha que eu não uso nunca, que é tipo aqui uma mini chave de fenda, e aqui um lancezinho de unha, que eu não uso nunca. O resto, ele é bem útil. E também tem uma pinça que eu utilizo para tirar pelinho do nariz. Também sempre levo um isqueiro da Bic, baratinho e autoexplicativo. Todo prepper deveria ter um isqueiro consigo. Esse daqui é uma caneta do tipo mais grossinha, foi ele que escreveu aqui esses lances aqui, esses rótulos. Eu utilizo isso aqui normalmente para fazer placas ou deixar avisos, né? Então assim, fui ali, volto logo, não mexa na câmera, estamos em gravação. Eu costumo usar essa caneta para esse tipo de coisa. Esse cara aqui nada mais é que um adaptador, também é um CPN, tem os fones normais, né, que é a saída P2, ó. E o meu celular, ele não tem entrada P2, ele só tem entrada USB do tipo C. Então, se eu quiser utilizar o fone no meu celular, eu tenho que usar um adaptador como esse, também baratinho no AliExpress. Fone, eu tenho alguns propósitos, né? Ouvir a música, obviamente, tanto no meu celular, ou escutar um vídeo no meu celular, e também, principalmente, se eu for fazer uma chamada de vídeo. Principalmente se você estiver em algum lugar que tem muita gente falando e tal, para você escutar melhor, né, que a outra pessoa está falando, e o microfone também. E por último, não menos importante, esse daqui é um MP3 player. Mas Billy, por que você tem um MP3 player em pleno 2026? Sendo que eu tenho meu Amazon, eu tenho meu Spotify, eu tenho meu Deezer da vida. Para que você tem esse cara? Eu tenho 9 motivos para que eu vou te falar por que eu tenho esse cara. Então vamos lá. Motivo número 1, nostalgia. Eu não sei se vocês repararam, mas eu sou velho. Eu cresci escutando os sistemas de som antigos, como fita cassete, CD. Isso que a juventude nem sabe direito o que é. Mas boa parte da minha juventude, digamos assim, eu cresci escutando num MP3 player. Na época era o máximo isso, e eu aprendi a dar muito valor a essa experiência. Número 2, eu detesto pagar por streaming. Eu tenho a sensação que é um aluguel eterno. Me falta muito o sentimento de posse, você realmente ter a música. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas eventualmente, às vezes, você fala assim, pô, onde tá aquela música? O seu streaming, às vezes, acaba cancelando com aquele artista e aquela banda ou aquela música acaba saindo do catálogo. Então eu gosto desse sentimento de possuir a música em si.
Número 3, você utilizando o MP3, você economiza a bateria do seu celular e também dos dados da internet do seu plano. Número 4, a qualidade é muito superior. Nesse modelo específico, você consegue colocar o Wave MP3 320 e também um modo chamado FLAC. Ele tem mais qualidade, ele tem mais informação no som. Parece que você consegue sentir mais a música. Eu, inclusive, estou usando um site que chama FLAC Downloader. Quando você seleciona a música, você consegue escolher a extensão do formato que você quer, tipo, seja o FLAC ou MP3. Número 5, ele é local, ele não se conecta com nenhuma internet. Isso, a princípio, não é um ponto negativo, muito pelo contrário, é um ponto positivo, porque ele te dá mais segurança. E, por exemplo, se você estiver numa estrada e você estiver utilizando o rádio do seu carro para escutar música, se for no celular, em algum momento pode ser que você não tenha a rede da sua operadora disponível, então a sua música ela pode parar. No local, não. Você tendo a música ali, ela não vai parar nunca. Motivo número 6, eu gosto muito de escutar rádio, assim, por incrível que pareça. Um tempo atrás eu até cheguei a perguntar para os meus inscritos se eles têm a mania, o hábito de escutar rádio. Poucos falaram que sim, mas escutar rádio ainda faz parte do meu dia a dia. Inclusive, um programa que eu gosto muito é o The Journal da 89 da Rádio Rock e os trotes do Chupim da Metropolitana. Tipo, eu fico realmente empolgado para escutar esse tipo de programa. Motivo número 7. Nesse dispositivo, ele é possível você visualizar a imagem. Uma vez que eu já tenho um celular que vê isso de uma forma muito mais eficiente, o que eu considerei? Eu considerei fazer uma caixinha offline de imagens. Então, eu vou colocar imagens, fotos lendárias de amigos, vou colocar mapa de metrô, mapa da cidade, vou colocar frames de filmes, vou fazer e talvez até QR Code. Então, nessa parte de imagem, eu vou fazer uma espécie de uma caixinha de coisas lendárias como recordação mesmo. Motivo número 8, ele tem a possibilidade de assistir vídeo, mas como a telinha dele é pequena, não faz muito sentido assistir um filme, uma série ou qualquer outra coisa. Então, o que eu fiz? Como que eu considero? Eu coloco alguns vídeos atmosféricos. Lembra daquele meu suporte de celular? Às vezes, tipo, eu tô trabalhando no computador, eu escutando música, qualquer coisa, eu coloco esse vídeo atmosférico rolando nesse suporte, ele fica sendo parte da minha decoração da mesa. É meio bobinho, mas é legal. E o motivo número 9, pelos specs, ele fala que é possível colocar texto. Então eu pensei em colocar informações importantes como telefones e endereços, só que eu não consegui colocar nessa parte. O aparelho disse que é possível, mas eu não consegui. Se alguém souber, por favor, me ajude. Então o que eu fiz? Essas informações que eu considero importante, como telefones de amigos mais próximos ou endereços que eu não posso esquecer de jeito nenhum, eu fiz em formato de imagem e coloco lá nas minhas imagens. Então, esses são os 9 motivos pelo qual eu tenho mais um dispositivo de tecnologia antiga no meu EDC pessoal, e eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Hoje preparado, uma manhã mais forte e livre. Fica aquele abraço.